Agora nós vamos falar sobre a queda da aeronave em Vinhedo, que está prestes a completar um mês. 62 pessoas morreram no acidente aéreo. No final da tarde de hoje aconteceu uma coletiva na sede do CENIPA, que é o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em Brasília. Aliás, está acontecendo nesse exato momento. Solta para mim a imagem ao vivo. O Tenente Coronel está explicando detalhes sobre isso agora. Ó. Vamos ver. A aeronave está no momento, neste momento aqui, 197 nós. E aquele icing bug que eu comentei antes, ele está registrado aqui como 165 nós, nessa linha vermelha pontilhada. Aqui nós temos a informação de piloto automático engajado. Este é o nosso horizonte artificial. Pode-se considerar que o que é marrom, terra, e azul é céu. Embaixo nós temos a bússola dizendo que a aeronave estava com uma proa de 60 graus neste momento do início do vídeo. Do lado de cá nós temos a altimetria da aeronave, então neste caso aqui ela está a 17 mil pés neste momento. Esse quadrado aqui tem as informações sobre motores, então aqui nesses dois relógios nós temos as informações de passo de hélice. O número 82 condiz com o que a aeronave deveria estar nesse regime de cruzeiro. E embaixo, o torque dos motores da aeronave, como se fossem os aceleradores dos motores. O quanto o motor está entregando neste momento. Aqui a posição do flap, que está em 0 grau, ou seja, flaps recolhidos, condizente com o voo de cruzeiro. Essa parte aqui de baixo, o que a gente tem em verde, que é esse reloginho um pouco mais próximo, é o pitch da aeronave, ou seja, é para onde o nariz da aeronave está apontando. Então aqui eu tenho um pitch 0. Ele pode cabrar a aeronave e aqui o pitch vai ficando maior até chegar em 90 graus ou menos 90 graus. E em amarelo, o externo, é o ângulo de ataque da aeronave, ou seja, é a relação entre a aeronave e o vento relativo que está batendo na aeronave. Então, se ela está voando nesse sentido, isso aqui é um ângulo de ataque 0. Se ela está voando com o nariz um pouco para cima, mas nivelada, a gente tem um ângulo de ataque positivo nesse sentido. Nessa região, nós temos aqui o icing AOA. Icing AOA é quando a aeronave sabe que ela está em condições de gelo, porque o piloto ligou aquele nível 2 do sistema de proteção. Nesse caso aqui, os propellers anti-icing, que são o responsável pelo aquecimento do bordo de ataque das hélices dos motores. Essa aqui é aquela luz icing que acende quando o detector de gelo, de uma forma automática, ele encontra condições de gelo. Este botão airframe é aquele que liga o terceiro nível de proteção da aeronave, que são os boots das asas, do estabilizador horizontal e da entrada de ar dos motores. E aqui nós temos a luz Cruise Speed Low, que vai informar para o piloto um início de degradação da aeronave, com pelo menos 10 nós abaixo daquela em que o computador de bordo chamado APM fica calculando a todo instante. A luz de Degrade Performance, que é aquela que tem a performance degradada da aeronave de 22% a 28%. Isso resulta algo entre 15 e 20 nós abaixo da velocidade nominal. E por último, a luz em Cruise Speed, que é acionada abaixo de icing bug mais 10. Nesse caso aqui, o icing bug seria 165, calculado lá na decolagem. Eu vou dar o play então, e o que vocês vão ver aqui nesse sentido do vídeo nada mais é do que os momentos finais da rota da aeronave, os alarmes que eles tiveram e avisos que eles tiveram, e depois a situação da perda de controle, iniciando pela curva à direita, a reversão da curva à esquerda, nova reversão à curva à direita, o início de um parafuso e a entrada em parafuso chato com curva no sentido anti-horário.
Por favor, pode dar o play. Então nós temos aqui o Ice Detector emitindo o sinal de alerta, Icing. Logo após, o Airframe De-Icing foi ligado, aquele botão que liga o sistema. Importante falar que nós tiramos o som, tá? Que a gente está passando passo a passo, CVR, minutos antes do avião cair. Todos os procedimentos que foram adotados antes da aeronave cair em Vinhedo. Ó. Vamos prestar atenção. É como se a aeronave estivesse fazendo todo o percurso novamente e eles estão fazendo todo o levantamento do que passou dentro daquela cabine, com os alertas, com os procedimentos do piloto, como que a aeronave se comportou. Eles estão trazendo isso à tona e divulgando ao vivo como foi a queda daquela aeronave minutos antes da aeronave entrar no parafuso chato que depois o piloto não conseguiu reverter. Nesse momento, o alerta Cruise Speed Low ele foi exibido com a velocidade de 191 nós. Um tom de alarme único foi ouvido na cabine neste momento. O Airframe De-Icing, neste momento, foi desligado. Ó, vocês estão prestando atenção? Ele está fazendo o trajeto, ele está simulando o voo e ele está passando para as pessoas o que foi acontecendo naquele momento. Como se fosse em tempo real. Por isso, essa pausa, por isso, essa fala com tranquilidade. O alerta The Grid Performance foi exibido com a velocidade de 184 nós. Você vê que a situação começou a complicar, né? Começou a dar uns alertas mais graves, né? É isso que o Tenente Coronel está explicando para quem está lá nessa coletiva e ao vivo aqui para o nosso Cidade Alerta nesse exato momento. A informação está saindo agora de Brasília para você que está em casa. Dentro da aeronave, o piloto já está fazendo alguns procedimentos e pensando como é que ele ia agir, ó. Vamos ver o próximo procedimento que foi adotado. O Airframe De-Icing é ligado pela terceira vez no voo e assim permanece até a perda de controle. Olha lá. Todo esse tempo que está passando é o tempo que o piloto tem tentado reverter essa questão de gelo e os sinais dentro da cabine que vinham ali soando com os equipamentos, ó. Perceba aqui do lado esquerdo, aquele reloginho que mostra o horizonte, a terra e o ar, está em movimento ainda, ó. Os alarmes foram acionados, os procedimentos foram adotados. Nesse momento, o controle São Paulo autoriza que ele voe direto à posição Sampa. E ele inicia a sua curva à direita. Tudo isso... O Cruise Speed acionado com 169 nós. A partir daí, houve-se ruídos de vibração na aeronave. Uma inclinação máxima de 32 graus. A curva é revertida, acionamento de alarme de stall até 52 graus à esquerda e após isso, um pequeno ganho de altura e 94 graus com curva direita entrando em parafuso. Nessa após hora, isso, a aeronave se estabiliza em queda vertical e entra num parafuso chato com curva pela esquerda, 5 graus até a sua colisão com o solo. Meu Deus do céu, gente, olha isso. Você imagina o piloto... Aqui, em respeito a todos os familiares, amigos e parentes, a gente para a gravação. Não há necessidade de que a gente passe isso aqui em respeito aos familiares. Vocês entenderam o que foi feito agora, o que está sendo feito em Brasília? Nesse exato momento, às 19 horas em ponto, o Tenente Coronel acaba de explicar todos os procedimentos que foram adotados dentro dessa cabine. De acordo com a caixa preta, de acordo com todos os estudos e os levantamentos, eles conseguiram reviver um pouco daqueles últimos momentos. Vamos ver o que o Tenente Coronel fala e das considerações.
que todos os dados que estão aqui são de cunho factual, ainda não tivemos nenhum tipo de análise sobre os dados. Então, a aeronave ela é certificada para voar em condições de formação de gelo. A tripulação ela estava qualificada e possuía experiência no tipo de voo que o Passarello 2283 estava fazendo de Cascavel para o aeroporto de Guarulhos. As informações meteorológicas elas estavam disponíveis antes do horário da decolagem, bem como eu falei no início, o SIGMET reportando condições de gelo severo na rota e de gelo entre 12 mil pés e 21 mil pés. Havia condições de formação de gelo severo na rota. A tripulação em nenhum momento declarou emergência tanto para os órgãos de controle do espaço aéreo quanto para outras aeronaves que porventura estivessem próximas ao Passarello 2283. E houve perda de controle da aeronave durante o voo em condições de formação de gelo. Esse reporte preliminar ele será publicado nos próximos minutos por meio do painel CIPAER, que pode ser encontrado nesse QR Code, que já leva direto, já está disponível então e já leva direto à ocorrência do PS-VPB. Pois é, pessoal, o que vocês acabaram de acompanhar é a publicação em tempo real desse relatório de forma pública, né, até então, depois de apresentado pelo CENIPA. O CENIPA que faz todo um trabalho de investigação que vocês acompanharam, desde Vinhedo, com todas as equipes, pegando todos os equipamentos, o que foi possível, caixa preta, analisando peças do avião, motor, e diante de tudo eles conseguiram fazer um raio-x disso tudo. É como se eles conseguissem reconstruir tudo o que passou naquela cabine minutos antes da queda. E o que você acompanhou no nosso Cidade Alerta foi direto de Brasília, exatamente mostrando passo a passo como deu a queda, como se deu a queda do avião. Vamos ver se o tenente fala mais alguma coisa? No momento em que estava fazendo a ação inicial, e isso aí sempre também por meio de interação com o próprio operador, a companhia aérea, com o fabricante ou mesmo com representantes acreditados como o BEA francês e o TSB canadense. Dentro do fator humano, nossos médicos e psicólogos, eles farão entrevistas com ênfase em condicionantes, tanto individuais, psicossociais, como também organizacionais, para a gente tentar entender qual é essa esfera dentro do acidente. E análise de procedimentos operacionais e de manutenção, em especial com o fator material, com os engenheiros que nós possuímos dentro da comissão de investigação. É claro que isso não exaustivamente, a gente garante que não teremos novos dados factuais. Então podemos sim podem surgir, dada a grande complexidade dessa ocorrência, desse trágico acidente ocorrido no último dia 9 de agosto. Senhores, eu passei então por este roteiro, onde eu dividi ele didaticamente em 2 blocos. O primeiro bloco, a gente falou um pouco da aeronave, da tripulação, do voo em si, depois os passos que o CENIPA fez logo depois de tomar conhecimento após o acidente até os dias de hoje. Falei sobre tudo o que são dados factuais relacionados e levantados pela comissão de investigação, a sequência de eventos sobre isso, um pouco do reporte preliminar que nós já temos disponível na internet e sobre as considerações finais. Eu creio que tenha atingido o meu objetivo, que era apresentar aos senhores de uma forma pessoal. assim, Terminando ali, o Tenente Coronel finalizando, né, a sua apresentação, repito, isso está sendo transmitido ao vivo, direto de Brasília. Nós captamos o sinal, trazendo para vocês aqui no Cidade Alerta, sabendo em primeira mão aqui, né, ao vivo, junto com todo mundo, né, o que realmente aconteceu durante essa aeronave. Uma coisa que eu quero dividir com vocês, assim que aconteceu essa tragédia em Vinhedo, gerou uma curiosidade particularmente a mim, né, de ver aquelas séries de acidentes trágicos que aconteceram no mundo todo.
E olha só, em uma dessas séries que eu acabei assistindo, dessas situações reais, reconstruindo esses acidentes trágicos que aconteceram em aviões, eu vi um muito parecido com o que aconteceu em Vinhedo. E acreditem, isso aconteceu a primeira vez em 1940, quando um avião congela e tem a mesma situação. O piloto não consegue reverter, a aeronave não tira o gelo, a aeronave entra em parafuso chato, o piloto não consegue o controle da aeronave e isso cai. Eu estou falando na década de 40, gente. Então, assim, para a gente entender, e aí isso me gerou uma curiosidade muito grande, porque, poxa vida, desde 1940 foi o primeiro relato que se tem, o primeiro vídeo que se tem de um avião caindo, né, numas condições como essa. Como é que você não tem hoje algo que você consiga inibir ou pelo menos trabalhar isso de uma forma diferente, né? Tanta evolução, tanta tecnologia e de repente a gente se depara em 2024 com o mesmo acidente que aconteceu na década de 40. Vocês entendem? É lógico que essa tecnologia avançou, é lógico que os pilotos estão muito bem preparados, é óbvio que a tecnologia dentro da aeronave é outra, mas esses erros, essas situações em que gelo sempre vai existir e de alguma maneira essa tecnologia precisa melhorar muito ou de repente estar mais disponível, né? Melhorar já melhorou, mas eu estou dizendo mais disponível para que não aconteça mais situações assim, porque isso que vocês estão vendo, pasmem, não é uma novidade, né? Não era uma novidade, mesmo porque se você pegou aí a entrevista do Tenente Coronel falando sobre isso, ele mesmo falava que durante o voo havia sim possibilidade de gelo, quer dizer, durante a rota os pilotos sabem mais ou menos o que eles vão enfrentar pela frente. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Então assim, se a aviação é um meio de transporte seguro e realmente mas quando acontecem situações assim deixa todo mundo abismado, porque é uma tragédia mesmo, né? Isso precisava ser de alguma maneira sanado. Isso não podia mais acontecer, não deveria mais acontecer situações assim. Gelo não deveria mais derrubar uma aeronave. É uma opinião, né?